Fala, gurizada da impressão digital, Kleber Eker aqui. Não sei se vocês viram esse vídeo aqui na rede vizinha, que é a impressão em lote no CorelDRAW. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo completo de como a gente faz todo esse processo, desde pegar o arquivo que eu recebo do cliente, exportar ele, jogar no Corel, fazer a impressão mesclada, através do plugin nativo do CorelDRAW, que vocês têm em todos os Corel de vocês. Vou mostrar o processo completo. Então fica aí no vídeo, acompanha tudo que vai ser bem legal. Isso aqui é bem interessante para vários formatos. Tá? No nosso caso, a gente utiliza para a produção das placas de trânsito da cidade de Porto Alegre. São muitas placas, já foram produzidas milhares de placas. E a gente recebe esse arquivo numa planilha do Excel que eu montei e enviei para o cliente. Então ele preenche essa planilha com todas as informações lá que ele precisa, envia para mim, eu exporto essa planilha em CSV e depois eu manipulo ela no Corel e eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo. Mas a impressão mesclada ela é muito ampla. Tem muitos vídeos aí no YouTube falando sobre impressão mesclada, principalmente para gráfica. Quem é da gráfica, do mercado offset, da gráfica rápida, utiliza muito isso para numeração de blocos, enfim. Mas dá para fazer muitas coisas. É só se dedicar um pouquinho mais. Aqui vocês vão ter uma ideia de como é que eu montei esse arquivo. Ele é um pouco mais complexo do tradicional, porque a gente montou um gabarito. Esse gabarito eu consigo gerar 5 arquivos, então são 5 impressões, 5 placas, imprimo numa vez só, uma passada no equipamento, depois a gente vira essas placas e imprime o verso. Então, todos os nossos arquivos eles são duplicados, frente e verso. Esse aqui que vocês estão vendo é o meu gabarito, então eu tenho as placas do lado A, o da direita, e o lado esquerdo, né, no caso frente e verso. Eles são diferentes porque aqui eu tenho o posicionamento da furação que vai lá na placa da esquina, tá? Então, um pouquinho diferente. Eu vou fazer o que? Eu recebi o meu arquivo aqui em Excel. Eu vou abrir esse arquivo, tá? Cada linha aqui vai ser um arquivo daqueles, um arquivo desses aqui, um conjunto. Então eu tenho aqui, ó, tudo que é A, apelido linha A, rua principal 1A, 2A, 3A, tudo que é A é da placa 1, tudo que é B da placa 2, C da placa 3 e assim consecutivamente. E eles estão aqui separados, ó. Apelido A, rua principal 1A, 2A, então um zoom aqui para vocês. Histórico 1A, histórico 2A, CEP 1A e o NF que é o número crescente e decrescente que vai nas placas. Ó. Aqui é tudo A, B, C, D, tá? Então esse é o arquivo, o gabarito, o básico, que a gente utiliza para a produção dessas placas. O verso é a mesma coisa, só que está deslocado um pouco para o lado para imprimir o verso. O que eu fiz? Eu tenho esse arquivo aqui em XLS, eu vou fazer o que? Eu vou salvar ele no formato CSV. Tá? Salvei o arquivo. Aí eu vou executar a minha impressão mesclada. Conforme o modelo do Corel, a versão dele, essa impressão mesclada ela pode estar em algum outro menu aqui, mas aqui ela está. Eu já havia feito um teste antes, então, mas eu vou zerar ele de novo. Vou pegar aqui o arquivo. Então aqui eu tenho 4 linhas com todas as informações pertinentes. Tá? Então serão 4 conjuntos. Concluir ele. Agora eu vou fazer o que? Eu vou executar a impressão mesclada. Seria fazer a impressão. Então eu vou mesclar a um novo documento. Então ele vai me gerar um arquivo com todas as informações dentro daquela planilha. Aqui o arquivo. Então ele já gerou aqui, ó, na linha A lá eu tenho um bordinho,
Freire Alemão, Zaida Jarros, Estacionamento, Torquato Severo e assim por diante. Eu trabalho com a cor laranja para facilitar o meu alinhamento. Por quê? Porque as letras elas têm posicionamentos e formatos diferentes. O espaçamento da letra T é diferente do espaçamento da letra O, diferente da letra A e assim por diante. Então, mesmo que eu tenha feito os alinhamentos pela esquerda, nesse caso aqui, o posicionamento quando ele gera a impressão mesclada, ele fica diferente, ó. A minha guia está aqui, ó. O posicionamento das letras, ele está diferente. Cada letra pega um posicionamento diferente. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que alinhar tudo isso aqui. Para facilitar a minha vida, eu coloquei uma cor, então botei um laranja. Eu já tenho a cor definida aqui para localizar o objeto. Eu localizo todos eles, coloco a cor, tá? E alinho ele pelo topo. Por que esse tom de azul? Poderia ser qualquer outra cor. Na realidade, essa cor aqui, ela é uma cor spot. Eu criei essa cor, né? E ali selecionei uma determinada informação do CMYK e coloquei um nome nela, que é essa aqui, 100% white, vocês estão vendo aqui embaixo. Para quê? Por que tem que ser essa cor spot? Para a nossa impressora identificar que essa cor tem que ser branca, porque essas placas são impressas em a cor branca nas placas azuis. Então, para não imprimir, como não tem como imprimir branco, né? Eu identifico ela como uma cor spot. Para o RIP lá identificar essa cor no arquivo, no PDF, e imprimir somente o branco. Então eu fiz isso na página 1, agora eu vou fazer na página 2, vou fazer isso em todas as páginas. Faço os alinhamentos pertinentes aqui a cada página, tá? Então uma é mais para cima, uma é mais para baixo, porque é lado A e lado B. Aqui, essa palavra aqui já passou do limite, então eu vou ter que diminuir ela aqui. As minhas linhas guias fazem a função de limitar o tamanho, então eu já sei que ela está muito maior, eu venho aqui e diminuo. Essa movimentação, isso aqui infelizmente eu tenho que fazer na mão, não tem outra forma. Aí cada um aí trata de forma diferente, uns colocam a cor antes, outros seleciona depois. Então é muito da característica de cada um como gosta de trabalhar, tá? Eu faço essa movimentação das páginas aqui para facilitar a minha vida através do meu mouse. Esse mouse aqui é um mouse ergonômico. Ele tem esses dois botões auxiliares aqui. Então eu configurei eles para page up, page down. Facilita um pouco a minha vida. Tá? Feito isso, eu vou exportar esse arquivo, um arquivo PDF. Já deixei pronto aqui a minha página, só vou pegar o modelo aqui para facilitar. Então, vou exportar o meu arquivo aqui. Então são placas tamanho 70 por 30 e o lote é o 267. Aqui eu já tenho uma pré-definição do PDF exportado, tá? Salvo, aliás. Por quê? Porque eu preciso manter essa configuração aqui, ó, da cor de saída. Preciso que ela mantenha a cor nativa para ele poder exportar o spot. Caso contrário, ele converte isso para CMYK e eu perco a informação lá no RIP. Então vou salvar ele aqui, salvei. O arquivo já está aqui na minha pasta PDF. Porém, eu não consigo mandar esse arquivo inteiro para o RIP. Eu preciso dividir ele por página, até porque eu tenho que imprimir o lado A, inverter, imprimir o lado B. Para isso eu utilizo um outro software, que é esse aqui, que é o PDF Sun. E aqui eu tenho várias possibilidades, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço. Eu seleciono esse arquivo e digo para ele que eu quero dividir essas páginas. Ele vai dividir, ó, criou 8 páginas aqui. Eu vou deletar o meu arquivo raiz, que eu não vou precisar mais. E aqui, para facilitar na hora do operador saber o que é placa 1, o que é lote 1, né? O conjunto daquele conjunto de impressão 1, 2, lado A, lado B, o frente e verso, eu criei uma nomenclatura. Então eu faço o quê? Eu coloco o arquivo, renomeio ele aqui, né? E eu coloco
um 0 nesse caso aqui, para facilitar a minha vida. Eu vou mostrar para vocês por quê. Nós criamos uma planilha no Excel, com a ajuda de um amigo meu aí que é expert no assunto, e ela vai editar e alterar todos os nomes dessa planilha. Poderiam ser 10 arquivos ou 10.000, não importa, não muda nada. Eu estou colocando um 0 aqui na frente porque ela precisa dos 2 dígitos para conseguir funcionar. Então eu vou pegar esses arquivos aqui, eu vou jogar eles lá numa pasta específica, que ela já está salva porque ela está linkada lá no arquivo do Excel, que é esse arquivo aqui. O que eu faço? Eu vou colocar aqui o número do lote, 267, eu venho aqui e seleciono esses arquivos, substituo eles aqui e eu vou fazer o que? Uma mágica. Então eu estou dizendo para ele que o meu arquivo 0170256 lá, na realidade é o 257, vai se transformar no 01A257. Então, ele vai fazer o que? Essa mágica aqui. Ó, ele alterou todos os meus arquivos, ó. Colocou 01, estava só 01, ele botou um A, aqui ele botou o 01B, que era o 02. O 03 ele transformou no 02A. Então eu faço aqui todo o casamento. Para quê? Para facilitar na hora da impressão. O impressor pega o arquivo 1A, ele sabe que é a posição A da peça, vira as placas e imprime o lado 1B, que é o verso da placa. Eu vou pegar esses arquivos aqui, vou botar de volta lá na pasta, no servidor, e vai lá para a impressão. Aqui a gente vai abrir aquele só para confirmar que nós estamos falando do lado A e do lado B. Então, ó, lado A e lado B são as mesmas informações, porém em posicionamentos diferentes. O que eu consigo fazer com isso? Basicamente, poderia ter inúmeras informações aqui. Sei lá, 200, 300, 500 informações. Isso ia depender única e exclusivamente do meu arquivo, da minha informação lá que eu estou recebendo e da necessidade que eu preciso. Existem softwares que fazem isso para carnês de prefeituras, enfim. Mas como é esse plugin aqui nativo do Corel, dá para fazer muita coisa. Uma coisa que é muito utilizada há muito tempo, se usa, talvez seja o principal uso dela, é para, por exemplo, colocar números em talões de rifa, por exemplo. Eu tenho um modelo já pronto, eu vou colocar aqui e eu vou dizer que eu quero 250 números. Então 3 casas decimais, adicionei, ele gerou aqui, estou fazendo isso de forma manual, tá? Concluir e eu vou inserir o campo. Esse campo, vou botar um tamanho de uma página aqui, 120 por 80, posso citar o tamanho do meu talão aqui. Vou botar esse número aqui no campo, aqui eu posso escolher o formato, a fonte, o alinhamento, todas as características que eu quiser. Para isso, posso colocar um box aqui, por exemplo, para selecionar essa numeração. O que eu vou fazer? A impressão mesclada, eu posso executar essa impressão para quê? Para fazer a impressão direta, imaginando que aqui eu já teria uma arte por baixo, tá? Eu vou pegar esse arquivo aqui, por exemplo, vou imprimir adesivos. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, só botar um limitador. Aqui. Vou imprimir isso aqui em adesivos. Vamos dizer que seriam adesivos. Então, gerei um arquivo aqui de 1,20 por 1,20 e eu vou visualizar a impressão. Ele vai fazer o que? Aqui eu posso duplicar esses adesivos, ó.
na altura, na largura. Aqui eu consigo limitar com as marcas de corte, inserir várias marcações. E aqui, como eu pedi para ele fazer do 1 ao 250, ele gerou a primeira página e a segunda página finalizou. Aqui ele terminou a quantidade. Isso aqui, se eu der o comando aqui para imprimir, na realidade ele vai salvar esse arquivo, né? Que é uma impressora virtual. Aqui eu posso salvar ele em PS. Posso utilizar uma outra impressora aqui, por exemplo, Adobe PDF, posso. Ele vai pegar aqui as opções já definidas. Aqui, 120 por 120. 1200. Então ele vai fazer o que? Quando eu der o comando para salvar, ele vai salvar aqui um PDF. Vamos fazer o teste, ver se funciona. Vou lá aqui. Gerou o arquivo, página 1, página 2. Ó, já abriu aqui o arquivo. Então o que a gente pode fazer com isso aqui? Já pegar e importar lá no RIP para imprimir direto, ou para um software para fazer um corte de contorno, por exemplo. Vou dar um zoom aqui para a gente ver. Ficou direitinho, ó. Certinho, numeração 01, 02 e assim vai indo, ó. Mantendo a numeração. Até o 250, porque eu pedi para ele, informei ali para ele terminar em 250. Então, são inúmeras as funções que podem serem utilizadas aqui na impressão mesclada, inclusive dá para alterar o modelo da coluna, editar, uma série de funções aqui que podem ser utilizadas no dia a dia de vocês, para gerar números, para gerar arquivos. Quando se fala em impressão em lote, é uma facilidade imensa. Esse arquivo aqui a gente começou ele do zero, não tinha só tinha as especificações de formato, tamanho de fonte, como é que ele precisava ser gerado, e eu gerei a planilha, montei o arquivo e fomos produzindo, fazendo testes até acertar qual era o melhor formato. Mas agiliza muito o nosso dia a dia. Imagina, a gente às vezes recebe planilhas com 500 placas. Como é que eu iria fazer isso manualmente? É impossível. Então, em 2 horas, no máximo, eu consigo produzir arquivos para imprimir uma semana, tranquilamente. Então, esse é algumas funcionalidades da impressão mesclada, o plugin nativo do Corel. Vocês podem utilizar de várias formas aí na empresa de vocês. Acredito que seja de muito uso. Vocês podem brincar, testar. Se tiver qualquer dúvida, escreve aqui no vídeo. Eu entro em contato, respondo para vocês, e se precisar a gente faz um outro vídeo. Então tá, um abraço e bora imprimir.